Denise Campos de Toledo, a informação da economia, Denise. Nós vamos falar sobre o anúncio feito ontem pela Agência Internacional de Classificação de Risco, a Standard & Poor's, que reduziu a nota da dívida do Brasil, reduziu, na verdade, a avaliação do risco Brasil mais uma vez. O Brasil vai se distanciando mais do grau de investimento, sob a justificativa aí do desequilíbrio das contas públicas, das dificuldades do governo em aprovar a reforma da Previdência. Nós vamos falar sobre isso com Carlos Langoni, economista, ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, já havia expectativa nesse sentido, porque as contas públicas, de fato, estão muito ruins, muito deficitárias. Agora, o senhor acha que foi o momento? Isso pode ajudar mais no encaminhamento da reforma ou atrapalha o andamento da economia? Denise, é até um paradoxo, porque o começo do ano era um bom começo. Tivemos uma inflação historicamente baixa, a inflação abaixo do piso da meta oficial, uma coisa absolutamente inédita durante todo o regime de metas de inflação. Tivemos sinais confirmando que a economia está numa trajetória de recuperação, com bom desempenho do comércio varejista e da indústria, e de repente surge essa decisão da S&P de rebaixar, como você colocou muito bem, novamente o Brasil. Nós estamos agora 3 níveis abaixo do grau de investimento, porque o foco das agências de risco é basicamente o ajuste fiscal incompleto, inconsistente da economia brasileira, que de fato traça uma trajetória da relação dívida pública-PIB insustentável. Então, essa crise fiscal é uma ameaça permanente para a evolução sustentável e consistente da economia brasileira. E o rebaixamento, eu acho, de uma certa forma, foi antecipado e pode até ajudar a colocar pressão adicional sobre o Congresso para que essa reforma da Previdência, mesmo desidratada, seja aprovada o quanto antes. Porque normalmente as outras agências seguem essa mesma decisão, costuma ser um movimento meio conjunto, porque tem os dados referentes às contas públicas. O governo chegou a cogitar aquela possibilidade de alteração da regra de ouro, depois desmentiu, falou que a preocupação é com relação ao próximo governo. Agora, o fato é que tem que acontecer alguma coisa de mais concreto para que se crie uma confiança maior no futuro aí da evolução das contas. Denise, eu gosto de ressaltar que o grande papel dos governos é gerenciar expectativas. Essa discussão sobre a regra de ouro foi um grave erro, porque levantou suspeitas quanto à sustentabilidade do esforço da austeridade que tem sido a marca dessa nova política econômica do governo e da equipe econômica como um todo. Evidentemente, mudar a regra de ouro, que proíbe endividamento para cobrir gastos correntes, sem apresentar as contrapartidas, que teria que ser flexibilização orçamentária, o fim das receitas vinculadas e outras mudanças importantes na estrutura do orçamento, gerou suspeitas de que, de fato, o governo estava, de uma certa forma, complacente com a situação fiscal atual e iria deixar isso para o próximo presidente. Então, eu acho que, nesse sentido, foi um alarme importante, um sinal amarelo importante da Standard & Poor's. A economia brasileira está saindo do ciclo recessivo de uma maneira até elegante, com inflação baixa, que é muito importante, com as contas externas em ordem, mas precisa resolver essa questão fiscal. Isso não pode ser adiado. Agora, o senhor vê algum impacto concreto em termos de mercado financeiro, instabilidade, perda de investimentos? Por enquanto, o mercado está tendo uma reação tranquila, o dólar abre os negócios praticamente estável, no nível baixo, em R$ 3,22. É por aí mesmo? Eu acho que o impacto vai ser um impacto muito localizado, talvez algum efeito de elevação dos spreads brasileiros, portanto, afeta assim o custo do financiamento externo das empresas brasileiras, algum impacto também setorial em termos de empresas, principalmente empresas brasileiras que têm ADRs, ou seja, têm ações negociadas no exterior, como Vale, Petrobras e outras, mas eu acho que é um efeito, como você disse, transitório, moderado, porque na verdade a perspectiva de risco do país, ela continua flutuando em termos de medida de risco pelos spreads em torno de 200 pontos base. Talvez haja um viés de alta, talvez coloque o Banco Central numa situação mais difícil para cortes mais ousados de juros. Vamos ver,
fevereiro, havia uma perspectiva de corte de 25 pontos base, trazendo a taxa de juros para 6,75. Talvez esse espaço esteja mais agora reduzido, ou seja, sempre tem algum efeito negativo, mas nada que mude, na minha opinião, a trajetória de crescimento esse ano da economia brasileira em torno de 3%, com inflação na faixa aí de 4,5%. Bom, antes de nos despedirmos, só registrar mais um dado positivo aqui da economia, que o senhor falou que estávamos num bom momento. O setor de serviços, de acordo com o IBGE, subiu 1% em novembro em relação a outubro, depois de duas quedas nos meses anteriores, 0,1% em setembro, 0,8% de queda em outubro, e aí veio essa reação no mês de novembro, mostrando que até esse setor que estava com mais dificuldade também começou a apresentar uma reação. Não, isso é muito interessante, quer dizer, a retomada este ano, como eu disse que é uma retomada elegante, ela é mais equilibrada. No início do ano passado, a saída da recessão foi toda associada à super safra, ao agronegócio. Esse ano nós temos serviço crescendo, como você mostrou, que é 65% do PIB, indústria crescendo, o comércio varejista crescendo e também os primeiros sinais de retomada dos investimentos. Algumas estimativas talvez apontam para o investimento crescendo o dobro do PIB, em torno de 5%, 6%, principalmente na área de infraestrutura e modernização tecnológica. Então a economia brasileira está numa boa trajetória. Isso é mais uma razão para o Congresso mobilizar-se e aprovar essa reforma da Previdência, aprovar outras medidas importantes de ajuste fiscal, como a reoneração da folha de pagamentos, como a devolução pelo BNDES, aí não depende do Congresso, dos repasses do Tesouro, são 130 bilhões de reais. Em resumo, avançar para afastar esse fantasma de uma crise fiscal que pode sim levar à insustentabilidade das contas públicas. Nós ouvimos Carlos Langoni, economista e ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigado, um bom dia. Bom dia, Denise. Obrigado a todos os ouvintes.